Convidado hoje aqui no Jornal 96 é o Dr. Silvio Moreira, auditor fiscal da Receita Federal. Desde ontem, o país inteiro começou o processo de declaração do imposto de renda. Bom dia, Silvio. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos. Pois é, o leão está solto na rua, mais uma vez, né? Todo ano, né? O programa, né, para fazer a declaração do imposto de renda, ele está disponível desde o dia 25 de fevereiro. Desde né? o dia 25. Né? Mas só a partir de ontem, às 8 horas do dia 1º de março, é que começou a ser possível a transmissão, né? Quando os computadores da Receita ficaram habilitados para receber e recepcionar as declarações transmitidas pelos contribuintes. Na imprensa nacional, eu já vi que cerca de 250 mil declarações já foram apresentadas em todo o país. Já temos um número aqui no Rio Grande do Norte? Aqui no Rio Grande do Norte há uma correlação com o PIB. O PIB do Rio Grande do Norte é aproximadamente 1% do PIB do país. E a quantidade de declarações entregues aqui no Rio Grande do Norte também acompanha essa correlação, né? De tal forma que aqui no Rio Grande do Norte foram entregues coisa de 2.500 declarações. E isso aí... E um total de mais de 300 mil, né, Silvio? Isso aí foi coisa de 1% do total que está esperado para esses 60 dias. Né? Nós esperamos no país todo coisa de 28 milhões e 500 mil declarações. E aqui no Rio Grande do Norte, coisa de 305 mil declarações, coisa de 1,10% do total do país. Então ainda tem muita coisa para receber. Houve um gargalhozinho logo no começo, porque muita gente procura transmitir a declaração logo nos primeiros instantes, porque aquela pessoa que tem na sua declaração resultado de imposto a restituir, aquele que primeiro transmite sua declaração é aquele que primeiro vai receber a restituição, é o que nós chamamos de prioridade cronológica. Tem essa prioridade, mas também tem os idosos, né? Isso, aqueles que são abrangidos pelo Estatuto dos Idosos, né, que tem 60 anos ou mais, e pessoas com deficiência física ou mental também têm prioridade. Tem prioridade. Muita mudança esse ano, tem algumas mudanças importantes. São né? poucas mudanças, mas são favoráveis ao contribuinte. Por exemplo, nós tínhamos antes 3 botões na declaração do imposto de renda que faziam 3 funções diferentes. Hoje o contribuinte, apertando apenas numa tecla, num botão, numa janela ou no ícone, vai conseguir executar 3 tarefas que serão verificar as pendências da declaração, gravar a declaração no disco rígido do computador para entrega à Receita Federal e a transmissão. De uma vez só, o contribuinte vai fazer essas 3 funções. Isso é importante ressaltar. O que é que muda? Tem algumas regras que mudaram. Eu queria que o senhor esclarecesse para a gente aqui. Agora, nessa declaração desse ano que vem agora, se um dependente vai constar numa declaração, se ele tiver completado 14 anos, tá? No dia 30, até o dia 31 de dezembro de 2015, agora ele tiver completado 14 anos, terá de ser informado o número do CPF dele na declaração. A regra anterior era acima de 16 anos, né? E 3 anos atrás eram 18 anos. A expectativa é que cada ano vá diminuindo de tal forma que no futuro todas as pessoas que possam ser incluídas como dependentes terão de ser informados o seu CPF na declaração. É isso que eu queria explicar. Por que Para a Receita Federal, Deus, é muito mais interessante fazer confrontos de dados na malha com números do que com nome. Então, é mais interessante que as pessoas tenham o CPF. E não é grande problema. Existe uma expectativa de, no futuro, os cartórios, de uma forma geral, quando emitirem a certidão de nascimento, já emitirem o CPF. Esse é um projeto antigo. A pessoa vai ter a identidade dela. Aliás, também quando tirar o RG, também tirar o CPF, né? Tem sido baixado gradativamente a idade porque a Receita Federal entende que esse avanço gradual é mais interessante para o contribuinte para não causar trauma e também para a Receita Federal. Com relação ao cônjuge, houve uma mudançazinha importante, né? E foi uma ficha que foi acabada, né, a informação do cônjuge, e a informação agora é só na ficha de identificação pessoal. Antes, a pessoa teria de informar o CPF do cônjuge e mais algumas outras informações, como rendimentos tributados exclusivamente na fonte, isentos do cônjuge. Mas agora não, agora basta citar o CPF, porque de qualquer forma já fica vinculado nas 2 declarações que um é casado com o outro, é companheiro do outro. Né? Até porque para a Receita o que importa é o CPF, né? Quem tem CPF, hoje com a tecnologia, com o cruzamento dos dados, é fácil alcançar todo mundo. Perfeito. Me diga uma coisa, os profissionais autônomos também, esse ano eles estão tendo uma preocupação maior
em declarar o CPF de seus clientes. Isso. Como é? A regra vem desde o ano passado, mas só a partir de agora que vai ser cobrada, né? É a primeira vez na declaração que é preciso cumprir essa regra. Né? Qual é a regra? Eu vou citar os profissionais. São os médicos, certo. São os dentistas ou odontólogos, são os Psicólogos. advogados, são os psicólogos, são os fonoaudiólogos, os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais. Certo. Esses profissionais, quando recebem ou quando receberam ao longo do ano 2015 de pessoa física, eles já naquela época eles já teriam de saber qual é o CPF de cada um daqueles que está fazendo o pagamento pelo serviço que eles prestaram. E agora nessa declaração eles vão informar. Já poderiam e já podem já ter feito uma coisa que deve ter ajudado bastante a eles. É utilizado o programa Carnê-Leão. Já desde o ano passado foi disponibilizado com essa faculdade, com essa possibilidade de ele, a cada recebimento, já mês a mês, já dia a dia, ir anotando o quanto recebeu e de cada CPF. O Carnê-Leão, ele sempre é útil e deve ser usado para quem tem mais de uma fonte de renda. Às vezes um emprego e também, no caso, se for um autônomo. Para quem recebeu de pessoa física, ele é fundamental, no meu entender. E quem não utiliza acaba perdendo muito com isso. Ele facilita bastante. E se ao longo do ano o profissional, o médico, por exemplo, anotou, ele fez o abastecimento dos dados no seu Carnê-Leão, agora é só exportar os dados para a declaração do imposto de renda ou importar da declaração do imposto de renda e os dados vão constar lá e ele não vai precisar digitar nesse momento agora, como se tivesse diluído o trabalho dele ao longo do ano. E isso existiu, Diógenes, não porque a Receita Federal prioritariamente quisesse fiscalizar, confrontar dados. O que aconteceu no passado e que acontece ainda hoje é o seguinte: muitas pessoas que recebem um rendimento de um determinado valor, se a despesa médica que ele teve correspondeu a um percentual substancial do que ele recebeu, a declaração dele é naturalmente encaminhada para a malha fiscal. Da malha fiscal... A famosa malha fina. Exatamente. Então, o que é que acontece? A Receita Federal, muitas vezes, tinha que chamar o contribuinte para que ele apresentasse os recibos de despesa médica. Agora, com essa informação, se o médico está dizendo que recebeu daquele cliente, daquele contribuinte, aquele valor, o próprio sistema vai fazer o confronto e vai verificar que aquela declaração não tem por que cair em malha fiscal. Vai facilitar a situação para aquela pessoa que teve a despesa médica, vai facilitar a situação para a Receita Federal, vai fazer com que o sistema seja mais eficiente. Mas a expectativa para esse ano, até porque a regra é a primeira vez que ela é exigida, né? Muita gente está... Eu vi até matéria já na Rede Globo aí, a turma, os médicos, os psicólogos, os advogados, correndo atrás de clientes que não tiveram esse cuidado de registrar o CPF dele. Como é que fica? O camarada que não conseguiu o CPF de seus clientes, vai cair na malha fina obrigatoriamente? Olha, é possível que aconteça esse episódio, né? Mas o fato é que essa regra é uma regra muito importante para a coletividade, porque nós pagamos imposto e a Receita Federal ela tem que procurar ser eficiente na hora de fazer a sua missão institucional, que é zelar pela lei tributária. Então, esse é um caminho que vai facilitar o trabalho da Receita Federal e ele caminha no sentido da justiça fiscal. Quem deve pagar esse ano o imposto de renda? A faixa para declaração. Quem está obrigado a declarar, existem vários itens, várias condições que podem abranger e podem obrigar o contribuinte a apresentar. Existe a situação mais abrangente, que alcança a maior quantidade de contribuintes, é uma que diz o seguinte: se o contribuinte, ao longo do ano de 2015, se ele teve rendimentos tributáveis em valor superior a R$ 28.123,91, ele está obrigado a declarar. Mas isso, eu estou falando de rendimentos tributáveis. Mas geral. Isso, esse é um item. Mas se ele não tiver recebido rendimentos tributáveis ou tiver recebido rendimento tributável em valor inferior a isso que eu citei, se, por exemplo, só tiver recebido rendimento isento, ele também pode ser alcançado por uma outra condição, um outro item de obrigatoriedade. É o que diz que quem recebeu rendimentos isentos ou com tributação exclusiva na fonte em valor superior a 40 mil durante o ano de 2015, ele também estará obrigado. Ele pode até não ter recebido rendimento nenhum, nem tributável, nem isento.
Mas se ele detinha a posse ou propriedade de bens em valor superior a R$300 mil no dia 31 de dezembro de 2015, ele também estará obrigado. Se ele operou em Bolsa de Valores, independentemente do montante do valor que ele tenha operado, independentemente de ter lucro ou prejuízo, ele também está obrigado. São vários itens, agora esses comportam a maior abrangência. No caso dos profissionais autônomos, que a gente fez referência, o rendimento obtido com cada paciente ou cliente, com exceção dos profissionais com rendimento mensal abaixo de R$1.903. Tem essa regra também, os autônomos, eles estariam isentos. Né? Esse é o valor, o limite de isenção, né, mensal. Os autônomos. Não, para todos. Para todos? Para todas as pessoas. Todas as pessoas. Esse é o limite de isenção. Somando todos os rendimentos, se a pessoa recebeu menos de 1.903,98, no mês ele estará isento. Que aí dá aquele valor de 28 que o senhor fez referência, que é mais geral, né? É isso aí. E no caso dos idosos, a partir de 65 anos, eles podem abater o quê? Quem é aposentado e tem mais de 65 anos de idade, ele tem dobrado esse limite de isenção. Se ele não fosse aposentado ou se ele não tivesse 65 anos, se não tivesse essas duas condições, ele teria por mês o valor de isenção igual a 1.903,98. Como ele recebe provento de aposentadoria, pensão, reforma ou reserva, e tem mais de 65 anos de idade, ele tem 2 vezes isso como limite de isenção. Ele só começa a ser tributado depois de 1.903,98 vezes 2. Gastos com educação, né, são gastos importantes na declaração do imposto de renda. Como é que está isso esse ano? Qual é a regra? Olha, gasto com instrução é interessante se explicar bem ao contribuinte. Né? Às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho um filho, comprei um livro para ele, é um gasto com instrução, isso é uma despesa com instrução dedutível. Não é. O legislador estabeleceu que o que é dedutível como despesa de instrução é o pagamento a uma entidade de ensino oficial, a uma escola, pode ser até uma creche, pode ser uma faculdade, pode ser ensino de pós-graduação, mas se comprar livro, caderno, isso aí não é despesa dedutível, é despesa de instrução, mas não dedutível na declaração do imposto de renda. Só o pagamento da mensalidade escolar à instituição oficial. Exatamente, do ensino oficial. E com relação aos dados da declaração anterior, a declaração do imposto de renda vai aproveitar esses dados, né, Silvio? Isso, sempre existe essa possibilidade de, quando nós temos o arquivo da declaração anterior, nós fazermos a importação. E também existe uma outra possibilidade, que é a declaração pré-preenchida. Nós esperamos que no futuro ela seja bem mais usual para o contribuinte. Peraí, o camarada está começando a preencher hoje o atual programa e tal. Já começam a aparecer os dados da declaração anterior? Como é que funciona? A declaração pré-preenchida é o seguinte: é o fornecimento por parte da Receita Federal ao contribuinte dos dados que a Receita Federal dispõe a respeito daquele contribuinte. Então, se algum plano de saúde informou que recebeu de um determinado contribuinte um determinado valor, está lá, a Receita Federal conhece. Se alguém informou para a Receita Federal, através de uma declaração chamada DIF, que pagou a um determinado contribuinte um determinado valor e que reteve na fonte um determinado imposto, ele informou para a Receita tem esse dado, também informa. É o avanço do leão, né? Daqui a algum tempo, o leão já vai apresentar assim: neném, sua declaração é essa aqui. Concorda ou não concorda? Tem alguma retificação a fazer? É isso que vai acontecer? A expectativa é essa. A Receita Federal pretende, no futuro, disponibilizar todos os dados que tem para o contribuinte para facilitar a situação. É possível que algum contribuinte, ao importar a sua declaração pré-preenchida, já tenha praticamente ela finalizada, não precisa incluir, talvez incluir mais alguma coisinha, né? Mas pode haver retificação de algum dado, né? E a bem da verdade, aquela informação que o contribuinte presta na sua declaração é a informação do contribuinte. Porque suponhamos, alguma empresa, algum órgão público pode informar que pagou um determinado contribuinte um valor e está errado. Então o contribuinte tem a obrigação de verificar se aquele valor. Vamos supor que um contribuinte tenha recebido ao longo de um ano R$100 mil, mas a fonte pagadora se enganou e falou que era R$10 mil. O contribuinte sabe que recebeu R$100 mil, então ele é responsável por aquela informação. Ele pode corrigir e mandar a informação correta, porque a responsabilidade pelo envio da declaração, na verdade, é de cada contribuinte. E isso já aconteceu comigo no passado. Uma empresa que eu trabalhei em Brasília prestou uma determinada informação que não era a que estava, inclusive, naquele papel que a gente recebe da empresa, né? E o informe de rendimentos. Então houve um conflito, na época foi um ano para tentar resolver. Então isso já aconteceu. Às vezes uma informação errada prestada para a instituição, pela empresa. Por isso que precisa... Agora, essa declaração
preenchida, gente, pré-preenchida, ela não está vigorando agora. Ela é uma coisa para o futuro. Não, né? ela já existe hoje. Já existe hoje? Já existe hoje. Ela está em vigor, já esse é o terceiro ano que é disponibilizada, né? Agora, o que é que acontece? É que para a pessoa fazer a importação desses dados, a pessoa precisa ter a certificação digital. Porque a certificação digital, ela confere muita credibilidade, muita confiança, segurança ao processo. É o que ocorre com as empresas, né? Isso, toda empresa as empresas já tem a certificação digital. A certificação digital é, como diria, é um documento eletrônico de identificação. Às vezes a gente vai numa repartição pública, a gente vai numa loja, precisa se identificar, e a gente utiliza o RG, a carteira de identidade, no atendimento presencial. Mas por transações via internet, a forma mais segura de se identificar é a certificação digital. A Receita Federal crê nisso e tenta incentivar esse processo. É isso aí. E o uso de tablet e smartphone? Esse é o 4º ano. Como é que está o uso de smartphone e tablet para a declaração do imposto de renda, Silvio? Olha só, esse é o 3º ano em que a Receita Federal disponibiliza aplicativos nas lojas virtuais, a Google Play e a App Store, né? A Google Play para quem usa o sistema operacional Android, certo, e a App Store para quem usa os computadores, o smartphone ou o tablet da Apple, né? Esse é o 3º ano, né? Eu falei em 4 anos, é o terceiro ano em que é colocado esses aplicativos, né? Certo. E eles já estão disponíveis nas lojas virtuais. Esses aplicativos, eles fazem a declaração de uma forma mais simplificada, há menos fichas, mas eles são suficientes para a declaração ser apresentada, coisa de 90% da população. 90% das pessoas que fazem a sua declaração no computador tradicional do tipo desktop ou notebook, usando o programa gerador da declaração que a gente utiliza mais corriqueiramente, poderiam utilizar e também. E como é que está esse uso hoje? Está muito pequeno, está aquém aquilo do que a gente espera. Por quê? Por desconhecimento? Qual é a opinião da Receita? Eu imagino que precise mais de divulgação. Eu acho que as pessoas precisam entender e saber que a tendência natural da nossa sociedade é usar mais o dispositivo móvel, é usar mais o tablet e usar mais o smartphone. Nós temos no Brasil uma população de 200 milhões de pessoas e existem, quem sabe, aí 250 milhões de celulares. E a maior parte das pessoas que apresentam a declaração, 90% delas poderiam fazer por celular. Então nós queremos divulgar, chamar a atenção do contribuinte para que ele saiba. Agora também a gente tem que reconhecer que fazer uma declaração num computador tradicional, o teclado é diferente. Mas né? como? Na hora que a gente vai utilizar um dispositivo como o smartphone, o teclado é menor, talvez o contribuinte não tenha ainda essa dificuldade. Né? Então é isso. Para encerrar, lembrar que a data limite para a entrega das declarações é 29 de abril. Isso, o segundo dia 29 de abril, que é o último dia útil do mês de abril. Esse ano mudou um pouquinho, 29, geralmente é dia 30, né? É, porque o dia 30 é num sábado, então ficou para sexta-feira. Uma sexta-feira, 29 de abril, até o último segundo, vamos dizer, 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. E é sempre bom lembrar, quem perdeu o prazo está sujeito à multa. Simplesmente pelo atraso, ele está sujeito a uma multa. A multa ela é variável em função do tempo, ela é de 1% ao mês do imposto devido. Certo. Limitado, tendo um teto máximo de 20% desse imposto devido e tendo um teto mínimo, que é um piso, de R$ 165,74. Agora, se a não apresentação da declaração redundar no não recolhimento de imposto, esse imposto será cobrado com um acréscimo de 75% de multa de ofício. Por isso, se organize para fazer sua declaração do imposto de renda. Eu queria agradecer a Silvio Moreira, auditor fiscal da Receita Federal, e lembrar que o leão está solto na rua. Obrigado, Silvio. Está firme. Muito obrigado, disponho sempre. Obrigado.